Olá pessoal, então, no vídeo anterior a gente falou sobre o processo de infusão, viu algumas imagens do processo de infusão acontecendo e viu que o maior desafio do processo é garantir que realmente a gente tenha todas as áreas atingidas pela resina durante o processo, né? Que não haja nenhuma área seca sobre o laminado. Então, como que a gente vai garantir isso? Como que é feito isso na prática, né? Então, para a gente alcançar esse desempenho, para a gente conseguir preencher todos os locais da peça, a resposta para isso é essa equação de Darcy, a equação de Darcy. Ela correlaciona alguns parâmetros que são fundamentais aí para a gente conseguir ver quanto tempo a resina vai demorar para atingir um determinado ponto, né? Então, o tempo aqui ele é igual a esse parâmetro aqui que é a porosidade, vezes a viscosidade, vezes o comprimento que ela tem, que a distância que o fluxo tem que preencher ao quadrado, né? Então, todos esses três fatores aqui, eles vão aumentar o tempo que ela demora para atingir um determinado ponto. Quanto mais distante é o nosso ponto que a gente quer preencher, mais tempo vai demorar. Quanto mais viscoso é o nosso material, mais tempo ele vai demorar para fluir até atingir aquele ponto. Quanto mais poroso é o nosso meio, mais material vai ser necessário para preencher aquele meio antes de ele partir para a próxima etapa de preenchimento, ou partir para o próximo passo de preenchimento. Né? Essa porosidade seria o espaço que as fibras têm entre elas. Né? E do lado oposto dessa equação, né, inversamente proporcional, a gente tem a permeabilidade, que é um dos fatores mais difíceis aí de ser obtidos, e a variação da pressão. Né? Então, quando a gente tem uma variação de pressão muito alta, né, maior variação de pressão, a gente preenche mais rápido o nosso laminado, e quando a gente tem uma permeabilidade mais alta também, a gente preenche também mais rápido, demanda menos tempo para preencher o nosso laminado. Com todos esses dados aqui, a gente alimenta softwares de simulação e a gente consegue daí, colocando nossa imagem em CAD lá, ver quanto tempo vai demorar para preencher, simulando linhas de entrada de resina e linhas de saída de vácuo. Então, um dos softwares aí que são bastante utilizados, inclusive são utilizados pela Barracuda, é Polyworks. Vocês podem entrar nesse site aqui, vocês conseguem ver, baixar um modelo livre lá para acadêmico, para fazer algumas coisas com bastante limitações, né? Existem também alguns outros software livre feito pela Universidade de Aachen, eu nunca utilizei, mas eu pesquisei aqui nesse link, vocês conseguem entrar e ver alguma coisa sobre esse software também. O intuito aqui da nossa disciplina não é ver como que o software funciona, não é utilizar o software, é ver os parâmetros que vão influenciar o processo. Né? E os parâmetros realmente são esses aqui, né? Porque vocês vão ter que entrar com esses dados aqui do plano de laminação de vocês nesse software aqui para conseguir fazer o processo de laminação. Dentre todos esses parâmetros, né, então a diferença de pressão a gente consegue ver com o manômetro, a porosidade a gente consegue ver medindo a densidade do nosso meio poroso, né? A viscosidade a gente consegue medir com o viscosímetro, o comprimento é o comprimento que vai demorar a frente de fluxo. Talvez o mais complicado aqui de se obter é a permeabilidade, porque a permeabilidade depende da configuração do nosso plano de laminação. Então, o jeito mais fácil de se obter a permeabilidade de um determinado plano de laminação é experimental. Então, vou mostrar algumas formas de se obter isso aí, como que é feito isso na prática. Né? Como eu comentei, é preciso que a gente conheça com precisão todos os parâmetros, inclusive a permeabilidade no nosso meio. Quanto mais preciso a gente tem esses dados, mais preciso vai ser a nossa simulação, mais segurança a gente vai ter antes de fazer um processo de infusão. Então, a melhor maneira de se obter a permeabilidade de um determinado plano de iluminação é experimental. Se eventualmente a gente faz qualquer mudança no plano de iluminação, muda o sentido da fibra, muda o tipo de fibra que é utilizada, coloca mais uma camada de fibra, a gente vai mudar a permeabilidade do nosso sistema. Então, vai ter que ser refeito esses testes aí. Então, um dos jeitos de medir a permeabilidade é através da execução desses painéis. Né? Então, isso é uma forma de medir a permeabilidade longitudinal de um determinado plano de laminação. Né? Então, aqui tem umas imagens desses painéis. Na sequência, eu vou mostrar alguns vídeos dessa permeabilidade sendo medida. Né? Então, os corpos de prova eles são placas planas, tem um comprimento aí de 400 a 600 milímetros, uma largura de 400 a 600 milímetros e um comprimento de 1.200 milímetros, em torno de 1.200 milímetros. Na sequência, um vídeo vai mostrar para vocês o processo acontecendo. Né? Então, só registrando aqui
as etapas, né? Então as linhas de vácuo são colocadas em uma extremidade e a resina deve ser colocada na extremidade oposta. É feito o vácuo. Quando a gente tiver o vácuo atingido naqueles valores pré-determinados, a linha de resina é aberta e daí é monitorado o avanço de linha de fluxo da resina minuto a minuto. Então a gente consegue calcular o avanço da frente de fluxo por segundo, que é milímetro por segundo, né? Então a gente, com esses dados aqui, a gente alimenta o software para a gente conseguir fazer então as simulações. Vou mostrar para vocês alguns vídeos. Esses vídeos aqui novamente são da apresentação do Jorge Nassi em fusão ou com fusão, né? Então, esses vídeos eles mostram todos os parâmetros aqui, como que eles influenciam no processo de frente de fluxo da resina. Então, o primeiro parâmetro é a diferença de pressão. Então, aqui dois laminados, né? Então, com uma diferença de pressão maior e outro com uma diferença de pressão menor. Está um pouco difícil de ver aqui os valores, né? Mas aqui está o manômetro medindo aqui essa diferença de pressão e aqui tem a outra diferença de pressão. Então, o vácuo está aqui sendo aplicado desse lado, enquanto a resina está entrando no lado oposto. Nota que realmente a frente de fluxo da resina é mais rápida no lado que a gente tem uma maior diferença de pressão do que naquela que a gente tem menor diferença de pressão, né? Então, a gente consegue mensurar esse teste, né? Claro que todos os outros parâmetros devem ser mantidos iguais, né? Como a viscosidade, o tipo de resina que é utilizado. Está aqui a permeabilidade do meio, então essa permeabilidade ela é influenciada pelo tipo de plano de laminação que é utilizado, tipo de fibra que é utilizado, direcionamento das fibras. A gente não consegue ver a olho nu aqui essa diferença do plano de laminação, mas a gente consegue identificar que um tem uma permeabilidade bem maior do que o outro, né? Então o material está travando aqui a velocidade de frente de fluxo da resina, enquanto o outro está facilitando isso, né? Está fluindo de maneira mais fácil. Então a permeabilidade desse laminado aqui é maior do que desse aqui, né? Então, como eu comentei, tem vários fatores que vão influenciar nisso aí. A gente vai falar disso aí também no próximo vídeo, né? Aqui a porosidade do nosso meio, a porosidade ela representa o quanto que a gente tem de poros entre as fibras, né? Então um tecido que tem uma compactação maior dos cabos, ele vai ter uma porosidade baixa, então menos resina tem que molhar ele. Enquanto que um resina que tem uma compactação menor desses cabos, a gente tem mais poros entre esse tecido aqui, então a gente vai precisar de mais resina para molhar ele, menor é a frente de fluxo, menor é a velocidade de frente de fluxo dessa resina no laminado. Então, mais tempo vai precisar à medida que a gente tem mais porosidade no nosso sistema, né? E aí, a viscosidade da resina, isso eu acho que é meio... E aí, a viscosidade da resina, a viscosidade também vai influenciar, né? Um material que é mais viscoso, ele vai demorar mais para fluir do que um material que é mais fluido, né? Então, um dos cuidados que a gente tem que ter e influencia bastante é trabalhar com resinas próprias para o processo de laminação por infusão. São as que têm uma fluidez maior, né? Então elas conseguem permear de maneira mais rápida no nosso sistema, né? Então, se eventualmente a nossa bomba de vácuo não conseguir atingir um ΔP de pressão, a nossa resina tem uma viscosidade alta, nosso processo de infusão possivelmente não vai conseguir molhar todas as regiões da nossa peça, né? Então, aqui, duas resinas com viscosidades diferentes, que nota que uma flui de maneira bem mais rápida que a outra. E aqui é um processo de simulação, né, de vários pontos. Então, com os dados que a gente obteve das curvas experimentais, a gente alimenta o software, principalmente permeabilidade. Aí a gente vai alimentar com esse ΔP de pressão, todos os dados que a gente precisa para preencher a equação de Darcy. E daí o software, vocês vão ter que identificar quais são as linhas de entrada de resina e saídas de vácuo, e ele vai mostrar para vocês uma simulação de como que é o preenchimento dessa resina, quanto tempo a resina vai demorar para preencher todos os locais da geometria de vocês, né? E aí vocês vão ver se o gel time da resina vai respeitar toda essa frente de fluxo.
Obviamente a resina não pode curar durante o processo. Se ela curar durante o processo, aí vocês vão ter problema em regiões secas com certeza, e aí isso é bem grave, né? A gente realmente pode perder a peça. Então esse aqui é um modelo de simulação para um casco de 78 pés. Quanto tempo aqui? Aqui está o tempo que demora para fazer todo o preenchimento, né? Então a gente tem 65 minutos aqui de preenchimento. A resina não pode de nenhuma maneira curar antes desse tempo, né? Então aqui é o casco sendo produzido via infusão, a gente consegue ver então as entradas de resina aqui, então as mangueiras colocando com entrada de resina, e as saídas de vácuo são essas linhas escuras aqui, né? E aqui é o material todo preenchido, né, depois do processo de infusão por completo. Tem um vídeo também de um catamarã, então o mesmo esquema, né? Então quando a gente tem todos os dados do plano de laminação lá, em termos de porosidade, viscosidade da resina, delta P de pressão, tem a permeabilidade do meio e daí tem a geometria do nosso componente. A gente coloca as entradas de resina e saídas de vácuo. O software vai fazer essa simulação com base na equação de Darcy. A gente vai ver quanto tempo vai demorar para preencher isso aí. Acho que aqui deve dar em torno de 70 minutos. E esse tipo de processo ele vai te dar segurança, né? Esse tipo de simulação ele vai te dar segurança para fazer um processo de infusão que vai realmente preencher todos os locais da peça. Aqui então um catamarã preenchido, né, por completo, o tamanho do catamarã aqui, feito pelo processo de infusão. Existem também estruturas maiores que são feitas pelo processo de infusão, que tem uma complexidade geométrica maior. Esse aqui é uma superestrutura, né, foi feita em material compósito. É importante salientar também que, claro, o processo de infusão, quando a gente faz todos os testes iniciais, quando a gente mede a permeabilidade do nosso plano de laminação, quando a gente alimenta tudo isso com o software e faz a simulação, a gente está vendo isso na teoria, né? Na prática, muitas vezes a gente acaba tendo surpresas, né? Então, dependendo de alguma região, dependendo durante o processo, alguma região pode ser que não seja molhada, mesmo que na simulação ela mostre que deveria ser molhado, né? Então, por algum esmagamento das fibras ali, dificuldade de passagem de ar de algum determinado ponto, aquela região ali ficou seca, né? Existem alguns métodos que são métodos para tentar remediar esse problema. Então, a gente tenta fazer que isso não aconteça. Então, a gente já faz a simulação para prevenir. Mas, eventualmente, se acontecer algum ponto de falta de preenchimento, existem algumas saídas, como, por exemplo, a gente mantém uma bomba de vácuo auxiliar para colocar vácuo. A gente pode furar a nossa bolsa de vácuo e aplicar vácuo em determinados pontos específicos que estão secos. Ou mesmo, né, eu já escutei até relatos de alguns estaleiros que trabalham com seringas, né, de resina. Então eles injetam a resina em determinados pontos que estão secos, né? Claro, a gente faz, como eu comentei, né, o processo todo é pensado para evitar situações como essa. Não é aconselhável fazer isso, mas em situações que a gente pode perder a peça, alguns estaleiros podem vir a fazer esse tipo de procedimento aí. Tá aqui a superestrutura toda sendo infundida, né? Então no vídeo seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre os fatores que influenciam aí a permeabilidade na resina no nosso plano de laminação. O que está mais modificando o frente de fluxo daquela resina. E além disso, a gente vai falar um pouco também sobre os cuidados que a gente tem que ter para evitar surpresas durante o processo de laminação, por infusão. Beleza?